Eu vou estar conversando com o professor Zeca. O professor Zeca vai estar falando de cultura, vai estar falando aí de cinema, de teatro, vai estar falando do seu trabalho. Professor Zeca, conhecido como Professor Zeca, mas ele me disse, Carlão, aqui em Bom Jesus não é Professor Zeca. Bom dia, professor, tudo bem? Bom Dia Notícias, 104,9. Bom dia, Carlão. Bom dia aos ouvintes da 104,9. Bom dia aos amigos que estão acompanhando aí pelas redes sociais através do programa Bonja TV. É uma satisfação estar aqui. Quero deixar um abraço ao nosso amigo Joãozinho Rocha, prefeito de Bom Jesus. E um abraço aqui ao nosso amigo Geilson, vice-prefeito, vereador Rose. Enfim, a essas autoridades que estão bem conduzindo a cidade de Bom Jesus, colocando essa cidade nos rumos que ela tem que estar. Um abraço ao nosso amigo Robson Messias, que é ativista cultural também. Sempre estamos juntos aí nessa luta, nas caminhadas da vida, lutando pela cultura da nossa região, lutando pela cultura da nossa cidade. Professor Zeca, fazer cultura é difícil ou depende de gostar e querer fazer cultura? O fazedor de cultura, principalmente na nossa região, né, para nós é um pouco complicado, porque é uma luta diária e muito árdua, no sentido de que boa parte da população, principalmente da nossa região, né, que nós não viemos para cá muito necessariamente atrás disso. Nossos pais, nossos avós, a maioria de nós viemos para essa região para lutar por uma vida melhor. E parte dessa coisa chamada cultura, ela ficou durante durante algum tempo um pouco esquecida. Mas nos últimos tempos, nesses tempos mais recentes, nós temos tido um momento de efervescência cultural muito grande na nossa região. Isso tem favorecido a classe artística da nossa região. Quando eu digo a classe artística, eu estou falando de todo mundo, músicos, escritores, diretor de cinema, pessoal do teatro, pessoal da dança, enfim, quem milita na cultura. Nós temos na nossa região aqui, hoje, por exemplo, eu estou presidente da Academia de Letras de Rondon do Pará e região, eu faço parte da Associação dos Artistas Plásticos e Visuais de Marabá, e ao longo desse processo, cada um de nós, a gente vem construindo o nosso espaço. Mas é uma coisa que eu gosto muito e a gente tem que reconhecer e parabenizar a gestão atual de Bom Jesus, no sentido de que é o seguinte, a gente conhece muito a história cultural da nossa região e a maioria dos artistas e dos fazedores de cultura da nossa região. E com frequência, em alguns municípios, o poder público está sempre em conflito com a classe cultural. E aqui em Bom Jesus isso é muito diferente. Aqui nós temos uma gestão que dá o apoio necessário, que dá o suporte necessário a tudo aquilo que nós artistas nos propomos a fazer. A gente parabeniza a gestão do prefeito Joãozinho Rocha e de Geilson nesse sentido da questão que você tocou, que é a questão da cultura, porque no meu discurso de posse na Lerpa, eu quero lembrar agora que eu disse o seguinte, o que faz o povo da Ucrânia resistir tão bravamente ao que está acontecendo lá? Será que é a fazenda cheia de gado ou cheia de trigo? Ou a indústria de minério? Não é nada disso. O que faz aquele povo resistir tão bravamente é a cultura. É o sentimento de pertencimento. É o sentimento de que aquele território, aquele solo está ligado à sua alma, à sua história. E hoje nós estamos já há algum tempo começando esse processo em Bom Jesus, né? De fazer com que o nosso povo se identifique com nossos artistas e fazer com que nossos artistas e a nossa cultura se identifiquem com o nosso povo e seja, enfim, uma coisa bem igual, bem próxima, né? Professor Zeca, nesse governo Joãozinho Rocha, a gente vê a Secretaria de Cultura, na nobre secretária Fabrícia, e que é a esposa do vice-prefeito, ela tem dado total apoio ali a todos os artistas do município. Bom Jesus tem crescido com isso, nesse lado cultural, lado cinema, turismo, nós vamos estar já falando aí com o Robson Messias, que é a pasta dele, mas essa abertura que a Secretaria de Cultura, na pessoa
da senhora secretária Fabrício, isso ajuda vocês, profissionais? Sim, muito, ajuda e muito. É necessário a população entender, porque às vezes o povo não tem muito tempo para ler e pesquisar essas questões. Mas Bom Jesus hoje é uma cidade importante culturalmente no cenário regional, no cenário estadual, né? E no cenário nacional também, né? Então, para uma cidade que vai chegar aí aos seus 20 mil habitantes, né? Para uma cidade que vai chegar aí aos seus 20 mil habitantes, nós temos hoje, por exemplo, aqui nós temos 5 escritores com obras publicadas. Então, você imagina numa cidade que vai chegar a 20 mil habitantes, nós temos hoje aí 5 escritores com obras publicadas, nós temos escritores que fazem parte de 2 academias importantes, por exemplo, eu faço parte da Academia de Letras do Brasil, seccional Sul e Sudeste do Pará, que é sediada em Marabá. Então, assim, agora, por exemplo, nós estaremos representando o Bom Jesus na Feira do Livro em Castanhal. Inclusive, nós temos uma palestra sobre empreendedorismo cultural no dia 2 lá em Castanhal. Então, assim, sem o suporte da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e muitas outras secretarias que contribuem, não seria possível nós, produtores culturais de Bom Jesus, como o Robson, por exemplo, que é cineasta, está marcando ponto, está marcando território no cenário estadual, no cenário nacional. E hoje, em alguns lugares por onde a gente anda, quando se fala em Bom Jesus do Tocantins, há um tempo atrás se falava a cidade do leite. Mas hoje também Bom Jesus do Tocantins é a cidade da poesia, é a cidade do nanquim, né? É a cidade do cinema. E isso é importante para nós, isso é importante para o nosso povo, né? E é importante que o nosso povo entenda a importância disto e que tome isso como parte de sua história e tome posse disso, né? Que isso pertence a nós, né? Isso pertence a nós. A cidade do leite, isso é um sentimento que tem que estar em nosso coração. A cidade do cinema regional no estado do Pará, isso tem que estar no nosso coração, né? Nós estamos aí junto com o Robson Messias na construção de um processo de ajudar a produzir um longa-metragem, que é o Voo dos Sonhos, que conta um pouco da história de um cidadão de Bom Jesus e a própria história da nossa cidade. E que isso vai ser levado para o Brasil, né, e disputar festivais de cinema no Brasil e, com fé em Deus, fora do país, né? Professor, seria a história do seu Agripino, é isso? O Voo dos Sonhos seria a história do nosso amigo Cabelo, que construiu um avião, né? Que tinha o sonho de voar e que construiu um avião. Então, o Robson vai contar isso com mais propriedade. A nossa parte nesse processo, que eu sou arte educador, sou formado em educação artística, será ministrar oficinas de interpretação teatral, de expressão corporal, etc., para os atores que irão participar do filme. A nobre secretária de Comunicação me informou que nós vamos estar fazendo aí o lançamento do livro do seu Agripino, contando a história do seu Agripino. E aí já queremos mandar um abraço à família do seu Agripino, a seu Agripino, ele que é amigo de Bom Jesus, e nós vamos estar fazendo essa cobertura. Professor Zeca, mais alguma coisa? O senhor me mostrou umas telas ali. Sim. E fala dessas telas. Bom, eu sou artista plástico, já participei de vários salões individuais, exposições coletivas, e na Amazônia nós temos alguns artistas, alguns poucos inclusive, que trabalham com nanquim. Nanquim é uma técnica chinesa de pintura que existe há mais de 3.000 anos. E eu gosto muito de trabalhar com essa técnica. Eu trabalho com óleo, com acrílico, mas eu gosto muito de trabalhar com nanquim. E a gente aqui, nós temos esse trabalho que pontua a existência dessa técnica na nossa região. Tem eu aqui em Bom Jesus, tem o Valnei Oliveira lá em Marabá e o Domingos Nunes. E eu gostaria de dizer para os nossos amigos da cidade de Bom Jesus, que eu batizei de Princesinha da BR-222, por onde a gente anda nas conferências, quando me perguntam de onde é que você é, eu digo, eu moro na Princesinha da BR-222. Aqui nós temos 5 escritores com obras publicadas. Nós temos Dona Evelma Brandão,
nós temos nosso amigo Agripino, Francisco Balbino, a Laís Almeida e tem eu, José Ferreira. E seria importante, né, que boa parte dessas obras hoje de nós estivessem nas bibliotecas da nossa escola, para que nossos alunos conheçam de perto um pouco da própria história desse lugar, porque a maioria de nós escrevemos nossos poemas, mas boa parte dos nossos poemas também conta coisas importantes do lugar que a gente mora, do lugar que a gente gosta, né? E eu quero deixar mais uma vez um abraço aí à população de Bom Jesus, um abraço às pessoas que estão acompanhando esse programa Bom Dia Prefeito, abraço a Joãozinho. Eu digo sempre o seguinte, que nós precisamos que a cultura, ela precisa muito da classe política, viu, vereador? E a classe política também precisa muito da cultura, porque não existe nada, Carlão, mais importante para um povo do que a cultura. E nada pode ser mais importante para um povo do que a sua cultura. Porque sem cultura não existe povo, não existe nação. Professor, nós vamos estar conversando, vamos estar falando aí desses assuntos em outro programa, e nós vamos estar convidando todos esses acadêmicos para nós falarmos desse trabalho que é de suma importância, muito importante. Professor Zeca, muito obrigado, 104,9, Bonja TV, agradece, sente-se honrado com a sua presença hoje aqui conosco.